Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Distribuição das vacinas contra a Covid-19 começa nesta segunda-feira em todo o país. Prefeitos da região se reúnem para discutir situação da Covid-19. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Polícia Civil de Minas Gerais explica mudanças na forma de entregas das CNHs. Setor industrial registra alta de 1,2% em novembro, segundo o IBGE. Entrevistas. Dr. Nilo Paro fala sobre a vacinação contra a Covid-19 e vereador Miguel Fuliaro comenta sobre planos e projetos para Santo Antônio do Jardim. Corpo de Bombeiros resgata cães acorrentados e abandonados em mata de Poços de Caldas. Enem tem abstenção de 51%, a maior da história do exame. Câmara de Andradas terá mais uma reunião extraordinária nesta segunda-feira. Pagamentos do IPVA começa nesta segunda-feira em Minas Gerais. Preço do café dispara. Nesta segunda-feira, confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade pela internet, basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e participar pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. Pela aprovação temporária de seu uso emergencial, saliento a segurança das vacinas desenvolvidas com base em plataformas tecnológicas conhecidas, em plantas inspecionadas pela Anvisa. Confie na Anvisa. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. A gente abre a edição dessa segunda-feira abordando o Domingo Histórico. Aprovadas vacinas contra a Covid-19 em todo o país. E começou hoje a distribuição das doses das vacinas aprovadas ontem pela Anvisa para o uso emergencial contra a Covid-19. Estados e municípios olham com atenção a distribuição das doses que será feita pelo Ministério da Saúde. O repasse começou nesta segunda-feira, dia 18, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou agora há pouco que a vacinação contra o novo coronavírus começará nos estados ainda nesta segunda. Pois é, ele disse que a previsão é que a distribuição das doses da vacina com o uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira, da FAB, ocorra até as 2 horas da tarde de hoje e que as primeiras aplicações sejam feitas até as 5 horas de hoje. O estado de Minas Gerais adquiriu 50 milhões de seringas, agulhas e 671 câmaras refrigeradas para o armazenamento dos imunizantes que atenderão a 462 municípios inicialmente. Veja quem serão os grupos prioritários em Minas Gerais. Pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas, 38.558. Pessoas com deficiência institucionalizadas, 1.160. População indígena vivendo em terras indígenas, 7.878. Também os trabalhadores de saúde com 2027, 472.
num total de 278.088. Pois é, Francisco, o Jornal da Cidade entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Andradas para saber o plano de vacinação da cidade e se, contudo, as doses destinadas à cidade chegarem na próxima quarta-feira, como será o procedimento, que a gente sabe que quarta-feira é feriado, né, Francisco? Né? Uhum. Até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. Assim que tivermos as informações, a gente divulga aí para toda a população. E ainda falando sobre a Covid-19, nesse último final de semana, prefeitos de cidades vizinhas de nossa... Da região. Região aqui, né, Francisco? Participaram de uma reunião em Caldas para falar de um encontro para tratar do cenário da Covid-19 no nosso município. O encontro de prefeitos da microrregião de Poços de Caldas reuniu, além da prefeita de Andradas, os chefes do Executivo de Caldas, Santa Rita de Caldas, Ibiturã de Minas e Poços de Caldas. E a Secretaria Municipal de Saúde de Andradas, a secretária, né, é a Josiane Valim Dias Moscone, e a diretora da Santa Casa de Andradas, Pilar Castro Stout. Pois é, durante a reunião foram apresentados dados da doença em cada município, o que mostrou aí que mesmo com o crescimento dos casos de Covid-19, os números de internações estão dentro do limite satisfatório, Francisco. Essa conclusão é por conta da situação de Poços de Caldas, ou seja, um município de referência, onde os leitos hospitalares ocupados por pacientes desta enfermidade estão na faixa de 43%. Pois é, abre aspas, a situação da nossa microrregião é bem diferente da região de Pouso Alegre. Para que os nossos números continuem dentro de um limite aceitável, é muito importante que a população se proteja, use máscara e álcool em gel, e lave bem as mãos e evite aglomerações, falou aí a prefeita Margot Pioli. O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, falou sobre a reunião. Gente, boa tarde a todos aí. Estou chegando nesse momento de uma reunião lá em Caldas, onde nós reunimos os prefeitos aqui da microrregião, que engloba Poços de Caldas, Ibiturã, Andradas, Caldas e Santa Rita de Caldas, para a gente tomar uma decisão em conjunto em relação a essa situação lá de Pouso Alegre, onde o prefeito decidiu fechar o comércio todo, chegou a 100% de leitos de UTI ocupados. Foi unânime aqui, eu fiz essa manifestação, que eu não achava justo que Poços tivesse que tomar uma decisão drástica nesse sentido, onde nós não estamos na situação de Pouso Alegre. Nossa situação aqui está muito diferente. Nós estamos 43% somente de leitos ocupados, então nós temos uma capacidade ainda de atender muitas pessoas. Não é o caso de lá, que chegou realmente a 100%. Inclusive veio um paciente de Extrema para Poços, no data de ontem. O que eu não acho justo, porque o governo do estado precisa dar estrutura para aquela microrregião que está com problema. Montar um hospital de campanha lá, fazer alguma coisa para que esse problema seja resolvido lá. Aqui nós fizemos a nossa parte. Poços montou um hospital de campanha, ajudamos a Santa Casa a ampliar a capacidade de atendimento, Santa Lúcia também ampliou a sua capacidade de atendimento. Então agora que nós fizemos tudo isso, não é justo que nós tenhamos que retroceder devido a outra região. Então foi essa decisão que foi tomada entre os prefeitos. Nesse momento mantém-se o comércio como está. Logicamente vamos estar acompanhando dia a dia para tomar uma decisão que precise tomar rápida. Mas eu peço aqui a ajuda de vocês, né? Vamos todo mundo colaborar, como a gente fez lá nessa primeira onda, para que a gente possa passar também por essa. Acho que a solução está chegando aí, né? A vacina já vai começar a ser dada provavelmente essa semana. Assim que chegar a vacina aqui em Poços, eu quero tranquilizar vocês que nós estamos com a nossa capacidade totalmente preparada para que a gente possa imediatamente fazer essa vacinação, tá bom, gente? Então, essa é a decisão que nós tomamos. O comércio, então, pode continuar trabalhando, mas com todo o cuidado e, por favor, seguindo rigorosamente os protocolos, tá bom? Essa é a decisão dos 5 prefeitos e que a gente espera não ter que tomar uma decisão drástica. Depende aí de todos nós, de toda a nossa população, para que a gente possa passar bem por essa fase crítica aí. Valeu, um abraço, obrigado. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco e quente sobre o sudeste do país trará predomínio de sol e altas temperaturas para a maior parte de Minas Gerais.
Os termômetros batem os 28 graus em Andradas. Com o calor, há expectativa de pancadas de chuva típica de verão a qualquer hora do dia. Já para amanhã, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. As informações são do Clima Tempo. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Uma ótima tarde e uma boa semana a todos. E agora veja como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A semana começa com uma frente fria que avança pelo oceano e, aliada a um corredor de umidade, provoca chuva forte e temporais pelo sudeste nesta segunda-feira. Os temporais acontecem especialmente pelo estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. Por outro lado, o Norte Mineiro e o Espírito Santo não recebem volumes elevados de chuva por enquanto, apenas de maneira isolada e pouco volumosa. As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 45% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Minuto Econômico. Oferecimento de Migliorines, corretores de imóveis. Baixa do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,29, em baixa de 0,24%. O euro opera também em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,37, em baixa de 0,42%. O Minuto Econômico foi um oferecimento de Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis, 23 anos de tradição. Venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook, Migliorines Corretores de Imóveis, ou entre em contato pelo fone, Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. Jornal da Cidade. Há 34 anos levando até você a informação com credibilidade. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o médico Dr. Nilo Paro, que vai falar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo à Rádio Vinícola e muito obrigado por atender o nosso convite. Da minha parte, eu tenho que agradecer também vocês terem me convidado para comparecer à Rádio Vinícola e externar a posição diante desse quadro dramático que é a coronavírus e poder passar para a população a necessidade de usar a vacina que está para começar a acontecer. Certo, doutor. Muito obrigado. O senhor é um médico referência na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Doutor, a gente ontem acompanhou a autorização para a vacinação contra a Covid-19. Ontem foi um dia histórico, não é mesmo? O senhor contraiu a doença, então eu gostaria que o senhor falasse dessa sua opinião em relação à vacina. Eu não tenho elementos para fornecer para a população o processo do efeito da vacinação. Mas como eu tive a Covid de uma maneira muito dramática, muito terrível, que quase me levou, o que eu tenho que dizer é o seguinte: assim que a vacina chegar, recomendar para a população que utilize e faça a vacinação, que no momento é a única arma que nós dispomos para enfrentar essa doença tão grave. Certo, doutor. Por que a vacinação é tão importante? A vacinação é importante porque, uma vez ela introduzida no corpo, o organismo ele se autoprotege, produz os anticorpos necessários e vão combater a doença de uma maneira silenciosa, sem que a pessoa sinta praticamente nada. Quando você vai fazer depois, posteriormente, exames, vê que a pessoa já está com os anticorpos para proteger o seu corpo e não precisar
se preocupar tanto como está sendo feito agora. Certo, doutor. Certa parte da população às vezes tem até medo de ir tomar a vacina e ser infectada pelo coronavírus. Isso, na verdade, como nós temos experiência de inúmeras vacinas que foram criadas no decorrer do tempo, não existe caso em que a pessoa tomou a vacina, contraiu a doença e morreu. Entendeu? Em todas, elas criam no organismo silenciosamente os anticorpos necessários que vão combater esse vírus de maneira silenciosa, sem que a pessoa praticamente não sinta nada. Os sintomas que podem aparecer são levíssimos. Uma dor no corpo, um nariz correndo, uma febrícula, mas de maneira muito rápida, diferente da doença instalada no corpo. Certo, doutor. A gente vê aí também pelas redes sociais a população falando, né, sobre a eficácia dessa vacina, né, que sofreu aí alterações nos últimos dias. Então, às vezes a pessoa pergunta, será que eu devo tomar a vacina agora ou esperar por outras vacinas? O que o senhor fala sobre isso? Eu acho que a vacina, uma vez que seja ofertada, a população vai ter que tomar, porque no momento é a única disponível e que dá uma garantia de proteção ao corpo. Certo, doutor. E quanto tempo após tomar uma vacina a pessoa já está imunizada? Olha, dá para falar sobre isso? Eu não tenho experiência nenhuma de vacinação. Eu tenho experiência do que eu passei quando eu fui infectado pela Covid, o que eu passei. Mas os meios de comunicação, televisão, rádio, essas coisas, eles estão dando uma inícia de proteção, parece-me que é de 2 a 3 semanas após a tomada da vacina, né? 21 dias que vai começar, o organismo já começa a criar os anticorpos que vão combater a doença sem provocar sintomas. Certo, doutor. O senhor foi uma pessoa que infelizmente contraiu a doença, né? Todo mundo aqui de Andradas, da região, acompanhou, a gente já conversou sobre isso. Nesse caso da pessoa estar vacinada, ela não passaria por tudo aquilo que o senhor passou, é isso mesmo? Olha, pelo que se diz da vacina, eu acho que se for passar, nem 10% do que eu passei, porque eu passei com a doença em toda a sua forma gravíssima, fiquei entubado 7 dias e a recuperação foi lenta, até eu atingir agora a minha atividade física e mental normal, né? Certo. Doutor, hoje, infelizmente, já virou aí uma guerra política com essa vacina, né? Infelizmente, a gente vê um defende o lado, outro defende o outro, mas a gente tem que preocupar sempre com a nossa saúde, né? Então, o senhor recomenda que assim que chegar as vacinas na cidade de Andradas, a população vá até os postos de saúde tomar a vacina? Não, eu vou dar o meu exemplo. Assim, eu que já passei tudo, eu vou tomar a vacina. Então, se vocês acharem que é exemplo maior do que esse, eu já tive a doença, eu já criei os anticorpos, né? Todos, mas de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, as pessoas que tiveram a doença devem ser vacinadas. Porque parece-me que a duração do anticorpo no organismo, mesmo das pessoas que tiveram a doença de forma dramática, ela não é duradoura e permanente como as outras. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela, você toma uma vacina só depois de 2 anos. As outras doenças, varíola, também tem um tempo muito grande, um espaço muito grande. E pelo que está se sabendo, em relação a coronavírus, o tempo de duração dos anticorpos, no momento, ele é mais curto. E é por isso que se recomenda a todo mundo vacinar, e mesmo aqueles que tiveram a doença na sua plenitude, como eu,
devem tomar. E eu vou, assim que chegar a Andradas, que chegar a vez da minha categoria médico, eu vou tomar a vacina. Certo. A gente sabe, então, aí a importância, né, doutor, de estar imunizado contra essa doença que para alguns grupos, né, de idades é fatal, né, doutor? É fatal. Eu vou dizer assim, o que me salvou muito foi, vou repetir o que eu já disse, foi a minha condição física, meus hábitos saudáveis, eu não tinha nenhuma doença paralela que chama comorbidade, diabetes, hipertensão, obesidade, isso me ajudou. E as orações que a população de Andradas fez por mim durante o período que eu passei muito mal. Tudo isso me ajudou, além de carinho dos meus filhos, o Hospital de Pinhal, na UTI, que também ajudaram. E graças a isso eu estou aqui para poder falar aquilo que eu estou falando e expressar a minha opinião. Eu acho que a população deve tomar vacina. Eu vou tomar vacina, embora eu acho que eu não precisasse, porque parece-me, pelos estudos, eu vou repetir, os anticorpos adquiridos, eles não são altos e permanentes. Com o decorrer do tempo, eles começam a cair. Então, a vacina seria um reforço, mesmo para aqueles que não tiveram. E, pelo que a gente sabe, não é uma dose só. Vai ter uma dose daí um tanto tempo, uma terceira dose. Tudo vai depender da disponibilidade das vacinas. Certo. Doutor, para a gente encerrar, a vacina é uma luz no fim do túnel? A vacina, com certeza, é aquela luz que a população mundial e do Brasil principalmente, que está passando por uma crise, é uma luz no fim do túnel, porque com o decorrer do tempo após a vacinação, a gente tem uma expectativa muito grande que começa a cair os casos graves, principalmente os graves de morte, de morte, né? Com mortalidade alta, que está acontecendo agora. Isso aí, a expectativa é que vai diminuir. Certo, doutor, muito obrigado novamente por estar aqui no nosso jornal, esclarecendo para a população andradense que o senhor é um médico referência, né? Está dando aí exemplo que vai tomar a vacina, e a gente reforça aqui mais uma vez que assim que a vacina estiver disponível nos postos de saúde de Andradas, a população vá até esses postos para se vacinar, né, doutor? Eu também tenho que, da minha parte, eu tenho que agradecer mais essa oportunidade de externar a minha opinião, o meu conselho em relação aos cuidados que eu já repeti, que os cuidados de proteção devem continuar, lavar as mãos, máscara, evitar aglomeração, esses vão continuar. Não é porque a pessoa tomou a vacina, aí começa tudo de novo como era antes da vacina. Os cuidados devem continuar por tempo indeterminado. Certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação. E no próximo bloco tem uma entrevista com o vereador interino Miguel Fuliário, de Santo Antônio do Jardim. E tem ainda Corpo de Bombeiros resgata cães acorrentados e abandonados em uma mata de Poços de Caldas. Em Jacutinga faz 24 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 26. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Fique na sintonia, a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h34. Vinícola! Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227.
900 kHz. Restam poucos dias para realizar sua inscrição gratuita em uma das melhores instituições federais de ensino público do Brasil. Transforme sua história. Processo seletivo do IF Sul de Minas. São diversos cursos técnicos e superiores gratuitos. Acesse portal.ifsuldeminas.edu.br. IF Sul de Minas, transformando vidas pela educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 900 kHz. Vitamel, o fortificante do trabalhador, combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Vitamel te fortalece da cabeça aos pés, combate cansaço no corpo e na mente. Se você está desanimado e sem disposição, tome Vitamel. Vitamel combate estresse, cãibra, alivia dores no corpo, combate fraqueza, anemia, tonturas e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Vitamel. Vitamel é único. O verdadeiro Vitamel não existe nem similar e nem genérico. Vitamel só é vendido nas farmácias e nas drogarias de sua cidade. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Quem ouve a vinícola não esquece jamais o som das Gerais. Vinícola 900. 11h36. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e olha só que judiação. O Corpo de Bombeiros resgatou 2 cães em condições de maus tratos na tarde desse domingo em Poços de Caldas. Segundo os bombeiros, testemunhas contaram que os animais haviam sido acorrentados e abandonados em uma árvore há 4 dias. Pois é, Francisco, ainda de acordo com os militares, os cães estavam sem comida e água em uma mata próximo ao bairro Chácara Alvorada. Os bombeiros acionaram a Polícia Militar e a Guarda Verde. Os cães foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses do município e não foi possível localizar o responsável pelos animais. Judiação, né, Francisco? Felizmente. Jornal da Cidade. Entrevista. E um jovem vereador repercutiu nas redes sociais nesse final de semana após ir para uma calçada da sua cidade, Santo Antônio do Jardim, para ouvir indicações, reclamações da população. Miguel Fuliário assumiu como suplente a vaga de vereador após acontecimentos políticos na cidade. E ele está aqui em nossos estúdios. Bom dia, Miguel. Bom Seja dia. Muito bem-vindo à Rádio Vinícola. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço para todo Santo Antônio do Jardim aí, meus amigos. E o que eu fiz, eu acho que todos têm que fazer. Cada um tem uma maneira de trabalhar, certo? Mas eu acho que quanto mais contato com o povo a gente tiver, porque acho que a população às vezes fica meio receosa de chegar perto do vereador, falar o que está acontecendo. E essa maneira que eu fiz foi bem válido. E eu vou tentar fazer toda semana, mas vou ver se vai dar. Certo, então eu queria que você falasse pra gente como que foi isso, como que você teve a ideia, então, essa foi a primeira vez, conta pra gente. Na verdade, eu tenho que dar o crédito para um amigo meu, que eu conheci na Faculdade de Engenharia Civil, em Poços. Ele chama Guilherme Nicolau. Ele candidatou a vereador em 2016, em Vargem Grande do Sul. E a gente é muito amigo... E a gente conversava de política, futebol, essas coisas. E ele começou a fazer isso. Em Vargem Grande do Sul, não sei por que não repercutiu, mas deu muito certo. Ele falou pra mim que o resultado foi muito grande, que o povo gostou. E até ele se reelegeu como mais votado em Vargem Grande do Sul, por causa do grande trabalho que ele fez. Então o crédito é dele e a ideia é dele. Tipo, às vezes o povo trabalha diferente, igual eu falei. Mas ele me indicou para fazer isso e achei bem legal. Certo. Miguel, e quando que o gosto para a política entrou na sua vida? Então, vem lá de trás da minha família, né? Meus 2 avós foi político, um foi vice-prefeito, outro vereador. Meu avô paterno, Benedito Batista da Silva, e meu avô materno, José Fuliário. Infelizmente não consegui ver o trabalho deles, né? Porque eu nem era nascido e eles morreram
morreu bem cedo. Mas ficou doente. legado, né? Ficou legado. E o que eu consegui acompanhar foi meu tio, que é o Tunico. Não sei se a população deve conhecer, porque ele é pintor, foi vice-prefeito e vereador. E eu vi as pessoas iam na casa da minha avó, na casa dele, pedir ajuda. Desde criança já está engajado a política da minha família. E tem o Neto Fuliaro também, que é meu primo, que era vereador nessa gestão passada e candidatou a vice-prefeito, perdeu. E também foi algo curioso que me convidaram para ser candidato, porque no começo da pandemia eu ajudei muita gente com o auxílio emergencial. Porque como eu ficava na obra com os pedreiros, eles pediram ajuda para mim, e normal, né? E eles começaram a falar, você não sai de candidato. Eu falei assim, vamos ver. Eu gostava de ver eles felizes por eu ajudar eles, entendeu? E se tornou Nossa, muita gente foi lá em casa, tipo, todos, lógico, com higienização, mas... Todos cuidados, né? E eu ajudei muita gente. Nossa, eu tenho anotado no meu caderno lá muito nome que eu ajudei. Aí eles evitariam de ir na caixa também, né? No banco, que era perigoso na época. Sim. E eu consegui, porque eu sei um pouco mexer no celular e eles tem mais facilidade, né? E aí foi curioso que foi meio que assim, natural e me convidaram para ser candidato. Infelizmente não ganhei por causa do coeficiente lá, da nova lei. Mas a gente fica feliz de ter essa oportunidade, né? Certo, então só para o pessoal que está em casa, a gente já noticiou aqui que São Antônio do Jardim teve aquela questão do prefeito com a justiça eleitoral e a prefeita teve que ser uma prefeita interina, né? Isso. Então você assumiu no local dela durante esse tempo que ela vai ficar na prefeitura, né? É isso mesmo, né? Isso, o prefeito que foi eleito lá com 1.700 votos, foi bem eleito. Ele teve a candidatura indeferida por causa do partido dele. Todo mundo já sabe o que aconteceu. E a presidente da Câmara teve que assumir, e eu sou suplente do partido dela, né? E aí ela assumiu, vai assumir 3 meses. Eu acho que vai ser 3 meses, porque tá marcada a eleição dia 7 de março, mas não sei, por causa da pandemia, pode ser que adia, não sei mesmo. O povo me pergunta na rua, não sei falar. Tem que esperar o TRE soltar a divulgação oficial, isso, né? E foi isso. E essa oportunidade eu tenho que agarrar, né? Porque não é qualquer dia que a gente é vereador, para representar a população que confia em mim. Certo. Miguel, e qual que é a importância do jovem na política? Muito importante. Hoje a gente tem uma ferramenta, que é a internet, que a gente tem que... Os antepassados aí não teve essa oportunidade. Eu acho que a gente fica dentro de tudo. Qualquer coisa que você pesquisa da vacina, que o Dr. Nilo estava falando antes, você pesquisa, você acha... Tá na palma da mão, né? Tá na palma da mão, E tem bastante gente, até curioso, que bastante jovem tá querendo sair na política ou participar da política. É muito importante, eu acho, a voz do jovem, sim. Você falando desse jovem na política, como é que você vê a força do jovem na política? Tem um pouco de preconceito, sim, eu acho, da população, sim. Não sei se é por causa da região nossa, porque às vezes falavam, ele é muito novo. Às vezes não tem experiência. Né? Eu acho que não, pelo contrário. Quando você tem vontade de fazer as coisas, o jovem sempre tem sonhos, né? Que nem eu tenho sonhos. Graças a Deus tenho um estudo. E a gente tenta mostrar para a população que a gente pode e é capaz. O jovem, sim, pode se fazer grandes trabalhos, sim, nessa população. Certo. Miguel, a gente viu então que você foi lá para a calçada para ouvir a população. Acho que você deve ter notado bastante coisa. Você acha que falta mais isso? Porque a gente vê hoje na política brasileira, quando a campanha, a época de campanha, vai vereador, vai vereadora, vai prefeita, cola santinho, cola coraçãozinho em todo mundo, em todos os bairros, depois que ganha, não volta mais. Você acha que falta isso mais? Falta essa proximidade com o povo, porque é o mesmo jeito que eu fui pedir voto na casa dele, eu acho que tem que ter o inverso. Ele pode ir lá na minha casa, ou eu estar lá na calçada, ele me pedir o favor. Não é o favor, né? Eu tô ali pela população, para o que está acontecendo no bairro dele, o que falta, se falta medicamento,
a estrada tá ruim. Eu acho que é uma troca de favor, sim. Tipo, eu fui pedir voto, agora eu tô à disposição dele para tudo. E eu acho que é uma ideia até do meu amigo, muito, muito legal. Cada um pode fazer do seu jeito. Tem o que fazer, importante sim. é fazer o bem para a população, né? Tem que ter proximidade com o povo. Não, assim, você vai lá, fica lá na sessão, mas tem gente que nem sabe como funciona uma Câmara Municipal. A população mesmo. Ou nem acompanha também, nem né? Acompanha. Eu acho que é legal levar pra rua, que o jardim é pequeno, não tem como eu ficar indo em bairro, né? Lá tudo é um bairro só. Aí eu vou tentar trocar de local só, porque eu quero pegar também de sábado a população rural, que vai bastante na cidade. E aí o foco, eu fico lá e anoto o nome da pessoa, a indicação, o que está acontecendo. Acho bem legal. Aí você explica para a pessoa o que dá para fazer, quanto que demora, porque tem burocracia. É isso. Certo. Miguel, para a gente encerrar, nesses 3 meses, dá para fazer algo pela cidade? Dá. Escutando a população com carinho, dá para fazer. Até indiquei para a prefeita Ivonete. Um abraço para a Ivonete. Ela esteve aqui com a gente. Indiquei a iluminação do trevo, ali é horrível, é muito escuro, não tem nada. Acho que eu não sei o que acontece. Muita burocracia, que eu sou novo, vou tentar descobrir o que está acontecendo. A iluminação das novas casas populares, que falta um pouco sim ali na área verde, está meio perigoso, segurança. E eu não vou esquecer do jovem, porque o jovem na cidade da gente está muito esquecido, deixaram de lado mesmo. Até não por causa da pandemia, não. Já não tinha muita coisa para o jovem fazer. Aí o jovem está meio perdido. Eu vou tentar buscar emprego nesses 3 meses. Se eu conseguir. Mas se eu não conseguir, a Ivonete volta e com certeza ela vai fazer um grande trabalho. Indiquei a troca do gramado lá do conjunto esportivo, lá na Popular Velha, na Jardim Primavera. Porque o gramado lá chove, não tem como jogar, os meninos não conseguem fazer nada. Indiquei um gramado sintético, que eu acho que favorece no custo-benefício, não precisa cortar, na drenagem, é bonito, não tem buraco, não machuca, e eu vou tentar bater na tecla com a juventude da minha cidade. Ou seja, já são vários projetos, né, em poucos dias, né, Miguel? Sim, não sei se vai dar tempo por causa que 3 meses deu lá de fazer, mas a indicação foi minha. A Ivonete vai continuar, tenho certeza que ela vai honrar isso a juventude também. Tá certo, Miguel, muito obrigado por você vir aqui falar com a gente. Os microfones são sempre abertos para sempre que você precisar. Tá? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Surpresa, porque é uma coisa tão simples que eu fiz e repercutiu bastante. Eu fico feliz de ter esse convite seu. Que fica aí de exemplo para os outros vereadores e prefeitos da nossa cidade, né, da nossa região. Obrigado, Miguel. Obrigado, eu. Jornalismo Vinícola AM. Bom, vamos falar agora sobre economia. O setor industrial registrou alta de 1,2% em novembro, segundo o IBGE. Dos 10 dos 15 locais pesquisados tiveram crescimento. Acompanhe. O setor industrial brasileiro registrou expansão no mês de novembro, com destaque para o estado de São Paulo, que teve alta de 1,5% depois da retração de 0,5% em outubro. A média nacional foi de 1,2%. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal regional e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. 10 dos 15 locais pesquisados em novembro de 2020 seguiram a tendência de crescimento do setor. A segunda influência positiva foi na produção industrial gaúcha, que também alcançou o segundo maior resultado. Foi a 7ª alta consecutiva, o que gerou um acumulado de 67% entre maio e novembro. As maiores influências para o resultado foram o setor de couro e o de artigos de viagens e calçados.
Também com o resultado de novembro, após ter registrado queda em outubro, a Bahia voltou a crescer, o que resultou na terceira influência positiva no resultado geral e a maior taxa no absoluto. Entre os locais pesquisados, a região Nordeste e os estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro mostraram avanços mais intensos no setor industrial do que a média nacional. E, embora não tenham superado a média nacional, Paraná e Minas Gerais também registraram alta. Na outra ponta, o Pará registrou a maior queda em termos absolutos e a principal influência negativa em novembro. Mato Grosso foi outro estado entre os maiores resultados negativos do mês. O estado voltou a recuar após apresentar crescimento em outubro. A queda foi puxada pelos resultados negativos dos setores de alimentos, muito influente na indústria local, e de derivados do petróleo e biocombustíveis. Pernambuco, Espírito Santo e Goiás também apresentaram queda em novembro. De acordo com o IBGE, a partir dos dados da virada de 2020 para 2021, é que será possível avaliar como será o comportamento da produção industrial saindo de um ano em que a pandemia atingiu bastante o setor. Solimar Luz. Jornal da Cidade. E ontem foi realizado o Enem 2020, que por causa da pandemia da Covid-19 teve abstenção de 51%, a maior da história do exame. Em meio à pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio teve a maior abstenção da história. 51% dos mais de 5,5 milhões de estudantes inscritos não apareceram no local da prova neste domingo. Em 2019, a abstenção foi de 23%. O segundo ano com a maior abstenção da história foi em 2009, quando 37% dos inscritos não compareceram. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, considerou o Enem um sucesso e responsabilizou a campanha contra a aplicação do exame durante a pandemia como um dos motivos da alta abstenção. Em meio a toda essa pandemia que vivemos, as coisas caminharam muito bem para não atrasar mais a vida de milhões de estudantes. Ainda por cima, nós temos toda uma questão política de mídia criticando a realização do exame. Então, nesse ponto, eu acredito que foi um sucesso. Para aqueles alunos que puderam fazer a prova, foi um sucesso. Sobre os relatos de alunos que não puderam fazer a prova por causa da lotação da sala, que precisava ser mais vazia para respeitar o distanciamento social, o INEP, instituto responsável pelo exame, informou que foram identificados 11 locais de prova com mais alunos que o permitido, nas cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba e Londrina, no Paraná, além das cidades gaúchas de Pelotas, Caxias do Sul e Canoas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que nenhum aluno será prejudicado e quem teve algum problema de logística poderá refazer a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro na reaplicação do exame. Então, a percentagem desses 11 ou 14 lugares, comparativamente com os outros 14.487, é pequena, que nós vamos tentar consertar. Isso não quer dizer que vamos persistir no erro. Nós já conversamos sobre isso. Eventualmente, se houve algum equívoco ou falha, alguma coisa, nós não somos perfeitos, nós vamos olhar e vamos dar uma solução para domingo que vem. Farão a prova em fevereiro ainda os 160 mil inscritos no estado do Amazonas, mais os cerca de 3 mil alunos dos municípios de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura. Esses locais tiveram a prova suspensa ou por decisão judicial ou por decreto das autoridades locais devido à pandemia do novo coronavírus. O Enem realizado nesse domingo registrou ainda 2.967 candidatos eliminados por desrespeitarem as regras do exame, como portar equipamento eletrônico ou não seguir as instruções do fiscal da prova. Outra novidade deste ano foi a possibilidade de o estudante remarcar a prova
caso esteja com sintomas ou confirmação de doença infecciosa, como a Covid-19. Foram mais de 10 mil pedidos de reaplicação do exame para alunos que alegavam algum problema de saúde, sendo pouco mais de 8 mil pedidos já deferidos pelo INEP. Lucas Por Deus Leon. Jornal da Cidade. E começa hoje a escalada de pagamentos do IPVA 2021 em Minas Gerais. Nesse primeiro dia, vence a primeira parcela do imposto para proprietários de veículos com placas com o final 1 e 2. Os contribuintes que quitarem o valor total do IPVA à vista na data de vencimento da primeira parcela terão 3% de desconto e há ainda a opção de pagamento do tributo em 3 vezes até o mês de março. Pois é, Francisco, de acordo com o governo de Minas, a base de cálculo do IPVA 2021 foi de 4,12% menor do que a do imposto do ano anterior. Além disso, proprietários que pagaram em dia todas as obrigações referentes aos veículos nos anos de 2019 e 2020, tiveram automaticamente desconto de 3% no valor do tributo por meio do programa Bom Pagador. O não pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos gera a multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic. Notícias. Bom, vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 8 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado no último dia 15. E com as novas confirmações, agora Andradas tem, no momento, 788 casos positivos confirmados, 741 pacientes considerados já recuperados e a taxa de óbito no município é de 2,66%. Já a taxa de recuperado da doença é de 94,03%. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 620 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a semana com alta de 2,10% no preço e é vendida a R$ 651,99 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve alta de 0,85% no preço e a saca é comercializada a R$ 416,32 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou baixa de 0,49% e o produto é vendido a R$ 104,03 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos e sem impostos subiu 0,42% e a mercadoria comercializada a R$ 101,91. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho subiu 0,28% e é negociada a R$ 84,52. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 80,50. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 70. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 76. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. No próximo bloco, Câmara Municipal de Andradas realiza a segunda sessão extraordinária de 2021, nesta segunda-feira. E tem ainda a vereadora Rosiro Conte visita a zona rural de Andradas após moradores reivindicar melhorias nas estradas. Em Santa Rita de Caldas, mínima de 18 graus e máxima de 26 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.
Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Segunda da limpeza Serra Azul. O cuidado e carinho que sua casa merece. Sabão em pó brilhante 1 kg 609,99. Amaciante Baby Soft 2 litros 4,49. Multiusual 500 ml 2,29. Serra Azul Supermercados, fazendo tudo por você. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e é a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Rádio Vinícola AM 900 kHz. Vinícola. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e acontece hoje, na Câmara Municipal de Andradas, a segunda sessão extraordinária de 2021. A reunião acontece para que vereadores votem indicações feitas pelo Executivo Municipal para a nova direção do Andradas Prev. Os vereadores vão realizar a votação do ofício número 009/2021, com os nomes dos servidores municipais indicados para ocuparem os cargos de diretor-presidente e de diretor de Previdência e atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Andradas. Pois é, com a exoneração do diretor-presidente anterior, Valdir Basso, que passou a ocupar o cargo de secretário de governo na atual gestão, a prefeita Margot Pioli indicou os funcionários públicos Fábio Donizete Saceron e Carlas Roberta Bergamin para as novas funções. Os nomes constam na lista tríplice apresentada pelo Conselho da Administração do Andradas Prev. A segunda votação extraordinária acontece às 19 horas e terá transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube e também pela página do Facebook. E falando de vereadores, a vereadora Rosilda Conte esteve nesse final de semana na zona rural do bairro do Óleo, em Andradas, depois de moradores reivindicar melhorias, principalmente das estradas. Vamos acompanhar. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. Bom dia, equipe da Rádio Vinícola, né? E muito obrigado, né, pelo convite. É sempre prazeroso estar aqui falando com o povo, né? E então, Felipe, você me perguntou, né, sobre minhas visitas aos bairros, né? Eu fiz uma postagem, né, sobre a visita que eu fiz no bairro do Óleo ontem. Ontem eu estive no Óleo porque eu tive um pedido de um casal lá. E aí lá eu pude perceber todas as dificuldades que o bairro tem, né? E também as estradas, né? A questão da estrada, devido às chuvas, as estradas estão muito ruins, né? Mas, igual eu falei para eles que eu anotei todos os trechos, tirei foto dos trechos mais difíceis para a gente estar passando para o pessoal e para que a equipe da prefeitura socorre principalmente os lugares onde que está assim, os mais urgentes, né? Porque não dá, né, Felipe, para fazer tudo devido à chuva, não tem condições mesmo. Não é falta de vontade, não, é porque realmente as chuvas não impedem, né, de fazer esse trabalho nas estradas. Mas eu acredito assim que devagarinho vai se resolvendo, né? Eu tenho muita boa vontade, acredito que todos os outros vereadores, assim como a nossa prefeita que também tem muita boa vontade, eu acredito muito no trabalho dela, acredito que ela também queira estar resolvendo
todas essas questões em relação às estradas, só que no momento, devido às chuvas, é impossível socorrer, como diz, definitivamente, né, essa questão. Tem que ser os lugares com mais prioridade, né, por enquanto, até que passe toda a chuva. Mas essa questão de me visitar os bairros é uma das formas que eu vou trabalhar durante o meu mandato. Eu quero estar junto do povo, porque foi o povo que me elegeu, né? Foi a confiança desse povo que me colocou lá, que me elegeu. Então, eu tenho por obrigação estar visitando os bairros, conversando, anotando todas as suas dificuldades, seus anseios, né? E é claro que eu não posso prometer nada a ninguém, porque não depende só de mim, e tem questões que são mais difíceis, né, Felipe? Mas o que eu puder fazer pelo povo, seja como vereador, ou seja até como uma voluntária, em qualquer coisa que me chamar, qualquer obra que for preciso, eu quero estar com o povo. Eu gosto muito dessa parte de conversar, de fazer amizade com as pessoas. Eu gosto muito disso. Não é difícil para mim, isso é prazeroso para mim. Em todos os bairros que eu passei durante a minha campanha, eu anotei as dificuldades, algumas dificuldades, né? Embora a minha campanha, eu não consegui fazer uma campanha assim em todos os bairros. Teve bairros que eu não consegui, por exemplo, o bairro do Óleo, eu não fiz campanha, né? Mas os bairros que eu passei, eu anotei e falei, eu vou voltar. E eu vou voltar em todos os bairros que eu passei e também naqueles, Felipe, que eu não passei. Eu pretendo voltar em todos, nos que eu passei, né, durante a campanha e também nos que eu não passei. Então vai ser essa a minha forma de trabalhar, né? Pelo povo mesmo, para a melhoria do povo, ouvindo, levando para frente, sem promessa, porque a gente não pode prometer, porque tem coisas que não vou conseguir, né? Mas junto com o povo, a gente, como diz, eu estando junto deles, eu vou saber de todas as dificuldades e tentar, né, resolver. E é isso aí, é dessa forma que eu quero trabalhar. E se Deus quiser, nós vamos conseguir muita coisa boa, né? Para o nosso povo andradense, porque Andradas merece essa atenção, merece demais essa atenção, né? Em todas as áreas, né? O pessoal da zona rural, eles exigem muito pouco, muito pouco. A maioria exige mais a estrada mesmo, entendeu? Mas eu acho que eles merecem mais ainda, mais além do que estradas, né? Então é dessa forma que eu vou trabalhar, Felipe. A única exigência que eu vou ter com o pessoal da zona rural, você sabe que agora a gente não está podendo fazer visita, né? Então a gente respeita essa fase de não entrar nas casas, de não fazer visita, mas assim que passar tudo isso e que todo mundo tiver vacinado, a única exigência que eu quero, que eu vou fazer para o pessoal da zona rural, é que eles façam para mim uma polenta com frango caipira, que esse é um dos meus pratos preferidos, tá bom? E é isso aí, Felipe. Eu fico muito feliz novamente, muito obrigado pelo convite e vamos estar aqui sempre, se Deus quiser, tá bom? Bom dia para vocês aí. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021, né, para falar de esportes. Destacando aí primeiro, né, a rodada da Série B, 35ª rodada, que começou na quinta-feira com a vitória do Operário por 3-2 sobre o CRB. O Cuiabá venceu o Guarani por 4-0. Já na sexta-feira, o Figueirense venceu o Brasil de Pelotas por 3-0. O Sampaio Correia venceu o Paraná por 2-1. América e Botafogo ficaram no empate em 1-1. Olha só, hein? O América, líder do campeonato, empatou com o vice-lanterna, né? 1-1. O CSA empatou também com o Avaí em 1-1.
No sábado, o Juventude venceu o Cruzeiro, 1-0. Pelo mesmo placar, o Oeste perdeu para o Confiança. Confiança 1, Oeste 0. Vitória e Chapecoense ficaram no empate em 0-0 e a Ponte Preta venceu o Náutico por 2-0. O América segue liderando com 68 pontos, seguido da Chapecoense com 67. O Cuiabá é o terceiro, 58. O Juventude vem em quarto com 55. O CSA é o quinto com 53, Ponte Preta sexto com 51, em sétimo o Operário também 51, em oitavo o Avaí com 49, em nono Sampaio Corrêa 48, décimo Guarani também 48, décimo primeiro Brasil de Pelotas 47, décimo segundo CRB 46, 13º Confiança 45, 14º o Cruzeiro com 44, 15º Figueirense com 39, mesmo número de pontos para o Náutico em 16º, 17º na zona do rebaixamento o Vitória com 39, 18º Paraná Clube 36, 19º Botafogo 34 e em 20º Oeste com 26 pontos. Lembrando que o Cruzeiro não tem mais chances, né, de voltar para a Série A, vai permanecer na Série B. Próxima rodada, 36ª rodada, marca para amanhã, Brasil de Pelotas e América, o Botafogo recebendo o CSA, o CRB pega o Figueirense, o Avaí vai receber o Juventude, o Confiança pega o Sampaio Corrêa e o Paraná Clube enfrenta o Cuiabá. Na quarta-feira tem Guarani e Vitória, Náutico e Oeste, Cruzeiro e Operário, e na quinta-feira Chapecoense enfrentando a equipe da Ponte Preta. Tá aí o Brasileirão da Série B para você. Agora vamos aí para a Série A, né? 30ª rodada, nós tivemos o empate do Palmeiras com o Grêmio em 1-1, o Fluminense venceu o Sport por 1-0, o Vasco perdeu para o Coritiba por 1-0, o Santos venceu o Botafogo 2-1, o Atlético Paranaense, né, empatou com o São Paulo em 1-1, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 3-1, o Ceará perdeu para o Bragantino por 2-1, o Internacional goleou Fortaleza 4-2. Hoje nós teremos Goiás e Flamengo, Bahia e Corinthians, né? Esse jogo do Bahia e Corinthians foi transferido, já que nós teremos uma rodada alterada hoje, às 19 horas, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians, rodada alterada, e portanto Bahia e Corinthians, que seria hoje, ou melhor, seria no próximo final de semana, né? Vai ser na quinta-feira, dia 28 de janeiro. A classificação do Brasileirão, São Paulo continua liderando com 57, o Internacional agora encostou em 56, terceiro para o Atlético Mineiro 53, em quarto o Grêmio com 50, o Flamengo é o quinto 49, Palmeiras sexto 48, sétimo para o Fluminense 46, oitavo para o Santos com 45, o Corinthians vem em nono com 42 e joga hoje, o Atlético Paranaense é o 10º 39, mesmo número de pontos para o Ceará que vem em 11º, 12º o Bragantino com 38, 13º o Atlético Goianiense 36, 14º o Sport com 32, em 15º o Vasco 32, 16º Fortaleza também 32. Na zona do rebaixamento, o Bahia é o 17º com 29, o Goiás 18º 26, o Coritiba é o 19º 25 e o 20º é o Botafogo com 23. Tá aí então as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais. Um abraço, fique com Deus e se cuide, hein? A gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. Acesse lá, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasioli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.
As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade.